Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Epístola aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Eu quero cumprimentar os nossos amigos e ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao iniciarmos este novo projeto, estamos muito alegres por mais esta oportunidade que nos concede o nosso Deus, de podermos compartilhar a sua palavra com as pessoas através deste novo projeto intitulado Vox Dei, que significa a voz de Deus em latim. A Bíblia diz: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8 e verso 12. E pela sua misericórdia nós sentimos esta necessidade de pregá-la, sendo que nas igrejas onde passei quase não tive oportunidade de fazê-lo. Mas agora Deus me abriu várias portas, e eu vou alegremente, mas com muita humildade, adentrando as mesmas, com disposição, pois tenho consciência de que o tempo se esgota rapidamente. A noite vem chegando celeremente. Urge aproveitarmos os últimos raios de sol nesse vale de lágrimas, apontando para Jesus Cristo, a luz do mundo. Pois quando esta noite chegar, não poderemos mais trabalhar. Este projeto tem o estilo de um programa de rádio, com oração, louvores e pregação. Em suma, um culto em seu lar. Se o prezado irmão e amigo gostar e quiser nos ajudar a espalhar a palavra de Deus, compartilhe. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, Deus eterno, Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, por mais um dia de vida que nos concedeste, Senhor. Queremos também neste momento pedir a tua bênção sobre todos os ouvintes, Senhor, todos aqueles que ouvem esta oração. Abençoa cada um poderosamente, Senhor, resolvendo os problemas, curando as enfermidades, iluminando os entendimentos e também salvando para a tua glória, Senhor. Deus eterno, abençoa, Senhor Deus, este trabalho. Abençoa, Senhor Deus, este programa. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Iniciando os louvores, vamos cantar o hino de número 108 do Inário Veredários. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim, ó teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do teu amor. Sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Dando prosseguimento agora a este espaço do louvor, nós vamos entoar o hino de número 114 do Inário Veredários. Hino de número 114 do Inário Veredários. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Há um sinal em suas mãos de luz, que no próprio céu nos lembra a cruz. Mas também está meu pobre nome, escrito ali nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu, que tais cicatrizes recebeu.
Mas ao ver as mãos assim sangrarem, ele viu também ali o nome meu. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Dando prosseguimento a este programa, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Para isso, vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 12 e no verso 26, que diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Neste verso aqui nós podemos ver que há 3 palavras interessantes: serve, siga-me e servo. Servir vem da palavra grega diakonel, que significa ministrar, ajustar, regular, pôr em ordem e seguir. Servo vem da palavra grega diáconos, que quer dizer atendente, garçom, ministro e servo, de onde se deriva também a palavra diaconia, que significa ministério e serviço. Essa correlação que esse versículo faz entre servir e seguir é algo que muitas vezes não está bastante ou às vezes não está assim bem estabelecido na mente das pessoas. Porque nós temos, por falta de compreensão desta palavra, o que nós chamaríamos de ativismo dentro da religião, ou então o que nós chamaríamos de comodismo. O ativismo é a atitude moral que insiste mais nas necessidades da vida e da ação que nos princípios. É comum as pessoas desejarem fazer a vontade de Deus e se tornarem ativistas religiosos. Um ativista quer apenas concluir tarefas, realizar projetos, fazer grandes coisas. Seu objetivo é ser ativo e fazer grandes coisas para os outros ou para Deus. Um ativista prioriza coisas e projetos e não pessoas. Prioriza a instituição e não o reino. Prioriza o exterior e não o interior. Esse é um dos grandes problemas do ativismo. Quando muitas pessoas ficam tão atarefadas que eles começam a ter objetivos errôneos. Quando se coloca a atividade em primeiro lugar, nós esquecemos de que Deus é que nos dá forças para construir, fazer, realizar e tudo mais. Acabamos ficando convencidos que temos uma capacidade ou uma unção especial que nos torna mais atuantes do que todos. E por causa disso, geralmente ficamos vaidosos. Agora, a obra de Deus verdadeira é quando as atividades são uma forma de atrair e unir as pessoas em amor, ou seja, quando a essência é mais importante do que a atividade. O ativismo deixa de lado os fracos e se importa em encher os templos. O grande erro dos líderes eclesiais modernos está nesta área. Valorizam demais a atividade, a hierarquia e a instituição e não se importam com as pessoas individualmente. Vamos ler aqui
na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e no verso 3, que diz assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Neste verso aqui, o apóstolo Paulo nos dá uma revelação muito interessante. Ele fala que servir a Deus aqui deve ser em espírito, né? Isso está corroborado justamente por aquilo que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, versos 21 e 24, onde ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui nós vemos esta mesma verdade colocada de uma forma bem contundente, que Deus só aceita a adoração quando é feita espiritualmente, em espírito. Isso significa que tem que se haver um compromisso, uma ligação entre aquele que adora e aquele que é adorado. O mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, no verso 9, ele volta no assunto quando ele diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então aqui nós vemos que o fato de se servir a Deus deve ser uma coisa espiritual. Porque, na realidade, tudo que é feito para Deus deve ser feito de uma forma espiritual. Nós podemos, por exemplo, ler na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos 23 a 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E tudo quanto fizerdes, aqui fala tudo, aqui envolve tanto a vida secular quanto a vida espiritual. Servir a Deus em espírito significa que toda a vida da pessoa está ligada e sintonizada com este objetivo. Então, o que acontece? Servir a Deus não significa apenas a pessoa dentro de uma igreja, não significa apenas a pessoa pregar, não significa a pessoa orar, não significa apenas a pessoa cantar, mas significa que a pessoa está envolvida integralmente nesse serviço, ou nessa diaconia, como se diz no grego, né? Quer dizer, a verdadeira obra de Deus é quando eu me preocupo em investir tempo com as pessoas, em entendê-las, amá-las, orar por elas e com elas, e principalmente em levar o evangelho até elas. Então, quando uma pessoa ele faz a obra de Deus, ele não consegue diferenciar entre aquilo que ele faz para uma pessoa, ou aquilo que ele faz para uma multidão, ou que ele faz para a sua própria igreja, porque todos esses fatos estão intrinsecamente ligados, né? E é uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Eles pensam que servir a Deus é apenas estar na igreja, né? Esse é o mal de muitos líderes hoje. Nós vemos, por exemplo, aqui no livro na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, versos de 6 a 8, que diz assim: não servindo à vista, como para agradar os homens. Quer dizer, não precisa ser vigiado, não precisa haver fiscalização da pessoa, mas a pessoa faz aquilo que está dentro do seu próprio ser, dentro do seu próprio coração. Porque a Bíblia diz que quando ele vem para o Evangelho, quando ele se converte, ele torna-se uma nova criatura. E uma nova criatura é aquele que está que se comporta como está lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E os filhos de Deus vão fazer aquilo que é realmente a vontade de Deus, né?
Então aqui diz assim, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então nós vemos aqui que, primeira coisa, que o serviço cristão, o serviço espiritual não depende de alguém vê-lo. Segundo aspecto, não é para agradar as pessoas. Às vezes até desagrada. Mas fazer isto de coração, quer dizer, a vontade de Deus, e servindo de boa vontade, quer dizer, voluntariamente, e não aos homens. Mas o objetivo da pessoa é servir a Deus, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Essa é uma grande realidade. Agora, o ativismo me leva apenas em se importar se as pessoas estão no culto ou se estão no programa. E é por esse motivo que chegamos onde chegamos. Muita atividade e pouco conteúdo. Muita simpatia e pouca empatia. Muita gente e pouca unidade. Quer dizer, embora o ativismo leve as pessoas a viver sempre atarefadas, em uma aparente espiritualidade, a grande realidade é que os ativistas de uma igreja, e isso eu falo de líderes e membros, paradoxalmente são comodistas em dois aspectos. Primeiro, são comodistas em interagir com as pessoas, e isto dentro e fora dos templos, pois ficam diluídos na multidão e não se importam com os indivíduos, principalmente se não tiverem nenhum ponto de interesse comum. Quer dizer, estas pessoas fracas, sem expressividade, e que se não espera nada delas, em termos de realização, em termos de recursos, essas pessoas muitas vezes não são olhadas com muito interesse, né? Ficam apenas diluídas na massa da multidão. Então esse é um dos erros gravíssimos das igrejas grandes dos dias de hoje. O indivíduo não tem muito valor. O que vale mesmo é a multidão. Segundo, não se preocupem em levar o evangelho pessoalmente fora dos templos. Pois quanto mais atarefada é uma pessoa na instituição, menos tempo e interesse ela tem para relacionar-se com pessoas. Então nós vemos igrejas cheias de pessoas solitárias. Jesus Cristo, apesar do seu intenso ministério, tinha tempo para uma mulher samaritana, um cego, um leproso ou até mesmo um centurião do exército romano opressor. Por isso as igrejas precisam repensar as suas atitudes. Agora, a palavra seguir no grego é akolouteo, que significa estar no mesmo caminho, seguir, acompanhar, especialmente como discípulo, seguir um mestre, tornar-se discípulo de alguém e seguir os seus ensinamentos. Isso daqui nós podemos, por exemplo, ver no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então nós vimos aqui, por exemplo, que Jesus Cristo, ele é de uma ênfase extrema nesse ponto, quando ele diz que quem quiser segui-lo, ou como diz a palavra no grego, akolouteo, que servir de acompanhante, servir de discípulo, seguir os seus ensinamentos, aqui ele fala de uma coisa extremamente difícil. Ele fala negue-se a si mesmo. Aqui fala de renúncia pessoal e total. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, quer dizer, viver para si mesmo,
ele vai perder ela. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, ele vai salvá-la. Então uma pessoa que serve a Deus em espírito, a princípio, a priori, a sua forma de servir a Deus inclui essa renúncia pessoal, que muitas vezes nós estamos vendo hoje nas pessoas. Eles querem servir a Deus através de um ativismo que é separado dessa renúncia, né? Por exemplo, nós vemos, por exemplo, em Lucas, né? No capítulo 14, verso 26 e 27, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, a mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas aqui que a ênfase ascendente de renúncia, ela é tremenda. Quer dizer, se alguém, quer dizer, qualquer pessoa, vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, o mais próximo que ele tem dele, que originou a sua própria vida, sua mulher e filhos, que é aqueles que dependem dele, irmãos e irmãs, o seu relacionamento mais próximo social, e aí também a coisa mais preciosa que ele tem, que é a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Isso significa que a renúncia, ela deve ser uma renúncia total e uma renúncia unilateral. Depende da vontade da pessoa. Porque se isso não for assim, aqui diz, não pode ser meu discípulo. E nós vemos muitas pessoas hoje que querem servir a Deus e não tem uma renúncia na sua vida. Ele quer servir a Deus através do alto das suas conveniências pessoais, e isso é que diz que não é possível. Este é o motivo pelo qual muitas pessoas ativistas têm um trabalho muito grande, porém um trabalho totalmente vazio em termos de conteúdo, porque eles não renunciam a si próprios. Essa é a grande realidade. Então, esse tipo de situação, nós vemos alguns exemplos dentro da Bíblia onde nós podemos entender como essa dinâmica funciona na vida das pessoas. Por exemplo, nós temos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 17, versos de 1 a 8, a seguinte exposição: e 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então nós vemos aqui, nesses versos, né, que quando Jesus levou os 3 para esse monte, que nós entendemos que é o Monte das Oliveiras, e ali então houve um acontecimento sobrenatural. Primeiro porque o cristianismo é algo sobrenatural. O fato das pessoas não crerem que o sobrenatural permeia o cristianismo é uma dos males que a teologia liberal causou nas igrejas. Mas o sobrenaturalismo, o supernatural, ele faz parte do cristianismo. E aqui diz que Jesus Cristo transfigurou-se na frente dos 3, e junto com ele apareceu 2 personagens. Um era Moisés, grande legislador hebraico, e o outro era um dos maiores profetas, que foi Elias. E esses 2 apareceram conversando com Cristo concernente
a sua própria crucificação. E aquilo deixou os apóstolos tão extasiados que Pedro rapidamente propôs a fazer alguma coisa para os três. Então ele propôs a fazer um tabernáculo, uma tenda para Elias, uma para Moisés e outra para Cristo. Porque ele se sentia tão bem ali naquele lugar que ele não queria mais sair dali. Então o bom seria ficar ali junto com os três, vendo aquela glória toda, participando daquela glória. Ora, muitas vezes nas igrejas de hoje o que acontece é que as pessoas se sentem tão confortáveis dentro da igreja que eles não querem mais sair de dentro da igreja. Os líderes se sentem tão confortáveis de ver aquela grande multidão, né? Que eles não querem mais sair dali para fora. Não tem mais coragem. Ficam na zona de conforto. Quer dizer, a tenda é como se fosse uma zona de conforto. Porque a tenda serve de abrigo. Muitos cristãos e as igrejas a que eles pertencem estão vivendo esses momentos de contemplação da glória de Deus. Aí ficam falando na glória de Deus, ficam falando nas bênçãos de Deus, ficam esperando mais bênçãos, ficam querendo ver mais coisas. Aí ficam somente nisso, construindo tendas que os levam ao comodismo e não ao desafio missionário. Quando os cristãos deveriam vir para a igreja para serem preparados, para serem reenviados de volta para o mundo. Mas hoje o que nós vemos é que nem os membros da igreja, nem os líderes têm essa capacidade mais. Eles querem ficar dentro das igrejas. Então nós vemos, por exemplo, que a primeira tenda para Moisés, porque Moisés foi o grande legislador hebraico. Então, ele estabeleceu as leis do que deve ser feito certo, correto, para, por exemplo, agradar a Deus. Quer dizer, o legalismo é representado pela tenda de Moisés, onde se acomodam aqueles que dizem fazer tudo certinho, mas não estão cumprindo o ídolo do mestre. As igrejas criam regras, estatutos, criam ordens, criam sistemas doutrinários tão rígidos que impedem muitas vezes a entrada de novas vidas. Muitos desafios missionários não podem ser atingidos, porque primeiro devem cumprir uma série de exigências, né? E coisas que tais. Muitas vezes tem igrejas que a pessoa entra na igreja como novo não pode fazer nada, porque tem que esperar ele ficar velho primeiro. Só depois que ele fica velho, que ele se casa, que ele faz tudo, é que ele pode então fazer alguma coisa dentro da igreja. O resultado disso é que quando a pessoa fica velha, não tem mais força para fazer nada. Outras igrejas pegam pessoas muito novo demais, neófitos, e jogam na obra sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento. Que é também outro lado errado da moeda, né? Agora, o legalismo é cômodo porque ele traz o conforto da pessoa se sentir certo, né? Que está tudo correto com ele, como por exemplo, muitas pessoas nas igrejas dizem, na minha igreja é a igreja mais certa, a minha igreja quem está lá está salvo, lá estou garantido, é só preciso ir para a igreja. Então a pessoa se sente na igreja confortável, a sua salvação está garantida. Por que procurar problemas, né? Então estas pessoas ficam neutralizadas, porque sentindo-se confortáveis, sentindo certas dentro do seu legalismo, ela não tem nenhum propósito de ganhar almas. E se esse propósito não está na vida delas, então, como igreja, ela falhou. Então, qual é o que a palavra diz para essas pessoas? Que eles têm que deixar esse legalismo. E tem que fazer a obra de Deus. Essa é a grande realidade, né? Agora, você pega, por exemplo, quando Pedro queria fazer uma tenda para Elias, é porque Elias, ele representava os profetas de Israel, né? Quer dizer, a profecia é representada pela tenda de Elias, que vai trazer aos crentes também o comodismo de ouvir uma revelação para a sua vida, ao invés de buscar ele mesmo a direção de Deus. Muitos crentes estão buscando revelações, orientações do que eles devem fazer, porque isso é muito fácil. Se uma pessoa diz, né, ou se supostamente ou realmente Deus diz para a pessoa fazer alguma coisa, isso não vai conduzir esta pessoa a um compromisso com Deus.
Então as pessoas que buscam revelações estão sempre procurando um profeta diferente para lhe anunciar o futuro. Então, se ele está procurando alguém para lhe dizer o seu futuro, ou o que ele deve fazer, primeiro, ele não vai se preocupar em buscar a revelação de Deus através da Bíblia, da palavra de Deus. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Ele não vai procurar buscar a Deus pessoalmente. Então, ele não vai fazer, ele não vai criar um relacionamento e intimidade com Deus suficiente para ele próprio ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. Então, o que acontece? Ele fica sujeito a enganos, fica sujeito a coisas erradas, porque nesse meio existe muita mistificação, e além disso, esta prática excessiva acomoda a igreja dentro das quatro paredes, ou em montes ou casas de profeta, ao invés de anunciar ao mundo que a salvação já foi revelada por Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tipo de coisa leva as pessoas ao comodismo, né? Então, o conselho da palavra de Deus é que a pessoa deve sair ao mundo e revelar que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. Este é o remédio para esse tipo de comodismo. Agora, o terceiro aspecto é onde Pedro queria fazer uma tenda para Jesus, né? Quer dizer, o tabernáculo, a tenda de Jesus, é comparado aos milagres, aos portentos, aos sinais, às maravilhas, porque o Mestre operou grandes maravilhas e ordenou que fizéssemos coisas maiores também. E Jesus prometeu que estes sinais acompanhariam os que crescem, tornando-se algo natural na vida dos cristãos. O misticismo em torno de sinais e milagres é representado pela tenda de Jesus, que foi o fundador da igreja. Agora, por causa desse comodismo da igreja em torno de sinais, das pessoas que perceberam, porque onde Jesus Cristo estava, havia multidões que o acompanhavam, mas nunca se viu Jesus tendo nenhum tipo tirando algum tipo de proveito daquelas multidões que o acompanhavam. Muito pelo contrário, eles o servia, curava eles, orientava, exortava, mas nunca se viu na Bíblia Jesus pedindo nada para eles. Muito pelo contrário, Jesus distribuía pães para ele, alimentos, além das curas e tudo mais. Hoje, as igrejas são inauguradas todos os dias prometendo realizar milagres. Jesus Cristo nunca prometeu isso. Ele fazia os milagres, mas nunca prometia milagres. E além de prometer milagres, essas pessoas eles insistem em pedir contribuições, ofertas, que dizem eles ser prova de fé daqueles que vão ali. E chamam isso de sacrifício, de semente, e vai por aí afora. Então nós vemos que houve uma distorção da palavra e da revelação, para então ser abençoado. Ora, essas igrejas divulgam esses acontecimentos, eles não pregam o evangelho, eles ficam divulgando milagres o tempo todo, para que as multidões venham encher os seus templos. E a implicação direta disto é que essas pessoas vêm para os templos apenas pensando em si mesmas, para receber, mas não são ensinadas a ir para o mundo a anunciar a Cristo. Nem elas, nem os que lideram a tais igrejas. Ora, porque para aqueles que lideram tais igrejas, essas multidões virem a eles, é muito cômodo, eles não precisam ir no mundo atrás delas. Segundo essas multidões com elas, trazem muito dinheiro, porque são exortadas a deixar dinheiro ali. E nós temos visto quantas igrejas têm crescido, tornado ministérios gigantescos, baseados nesse tipo de mensagem enganosa. Então, as pessoas, eles esperam que essas igrejas esperam que as pessoas vão até elas, eles não vão atrás das pessoas pregar o evangelho. Agora, tem pessoas que nunca irão até eles, Por exemplo, essas pessoas que estão, nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, nas escolas, etc., essas pessoas nunca irão até eles. Então,
O que se espera disso, na realidade, né? É que ele sair desse comodismo, né? Sair do comodismo, é o que a Bíblia diz. E em busca daqueles que estão precisando de um milagre, né? E não pregar milagres, mas pregar o Evangelho, a salvação, a manifestação de Deus. Agora, uma outra coisa que nós temos interessante, nós temos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos 38 e 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã não me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós vemos aqui, nesse texto, duas realidades completamente diferentes. Uma, nós vemos que quando Jesus chega naquele lugar, Maria fica aos pés de Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. A outra realidade é Marta querendo querendo servir ao próprio Cristo, correndo atarefada por dentro da casa, fazendo muitas coisas. E a diferença entre essas duas atitudes, uma que era extremamente ativa e outra que era extremamente contemplativa, nós vemos que a atividade de Marta levou ela a criticar Maria, chegando diante de Jesus e dizendo para ele, dizer para Maria que a ajudasse, porque ela estava só. Então nós vemos que uma das atitudes que o ativismo leva é criticar as pessoas que aparentemente não fazem nada. Porque na realidade, uma pessoa que prioriza aquilo que é interior, prioriza aquilo que é o reino na realidade, em detrimento de uma atividade, a impressão que se tem é que a pessoa é uma pessoa alienada, né? Que é uma pessoa que ele está como uma pessoa que não tem uma ação efetiva dentro do reino de Deus, quando não é esta a realidade. Porque quando Marta criticava Maria, Jesus Cristo disse para ela que ela estava estressada com muitas coisas, mas só tinha uma coisa necessária, e que Maria tinha escolhido essa coisa, que era justamente ouvir a palavra do Mestre, né? Então esta era a boa parte. Agora, com esse tipo de explicação, Jesus Cristo não estava dando aval para uma pessoa que apenas fica na contemplação espiritual, né? Que fica apenas no comodismo espiritual. Ele estava mostrando que apenas o aspecto da prioridade, que nós temos que fazer uma priorização naquilo que é o reino de Deus de verdade. E essa priorização é feita em relação àquilo que é interior, aquilo que realmente tem conteúdo, aquilo que é real na realidade, né? Não aquilo que é aparentemente real. Então, uma pessoa que se preocupa com o reino de Deus, com a qualidade da sua vida interior, com a busca de Deus, não é uma pessoa alienada, mas é uma pessoa que ele é equilibrada. E nós vemos esse equilíbrio, por exemplo, na vida do próprio Cristo, né? Do próprio Cristo. Por exemplo, nós podemos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 35, que diz assim: Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós vemos Jesus Cristo sozinho, muito cedo, solitariamente, orando. Aqui está o aspecto de uma pessoa que serve a Deus em espírito e em verdade, né? Mateus 14, 23 também nos fala uma coisa semelhante.
E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Então, saindo no meio das multidões, Jesus Cristo subiu a um monte para orar, sozinho. E à tarde ele estava ali sozinho orando. Aqui nós vemos a pessoa, o próprio Cristo, semelhante a Maria. Ele está ali sozinho, ele está ali orando, ele está buscando a Deus, priorizando a boa parte. Quer servir a Deus em espírito, né? Está se aprimorando espiritualmente através da oração, buscando novas forças, buscando mais revelação, buscando mais proximidade com Deus, mais direção de Deus. Mas este aspecto não tornava Cristo um ermitão, um anacoreta, uma pessoa separada das pessoas daqui da terra, né? Como o catolicismo fez, através dos seus monges, né? Nos seus monastérios, que supostamente se separavam do pecado, ficando sozinhos em um lugar isolados, vivendo apenas de si mesmo e conforme eles diziam, da espiritualidade. Então Jesus Cristo, ele era uma pessoa que ele se separava para buscar a Deus, para orar, para se qualificar espiritualmente. Mas se nós vamos, por exemplo, aqui no capítulo 5 de Lucas, no verso 29 e 32, diz assim: E fez-lhe, quer dizer, para Jesus, Levi, um grande banquete em sua casa. E ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então nós vemos aqui uma coisa importantíssima desse trabalho da obra de Deus. Nós vemos os dois aspectos, como dizia o pastor Tozer, que a verdade tem duas, é como um passarinho, tem duas asas. Um pássaro só voa se tiver duas asas. Quer dizer, uma asa é justamente essa parte da qualificação, da busca de Deus, da oração, da devoção, da realidade interior que faz com que a pessoa siga Cristo nos seus ensinamentos verdadeiros, né? Como nós vemos Jesus aqui buscando a Deus logo cedo, né? E tendo intimidade e tendo proximidade com Deus. Agora, uma outra coisa que nós vemos aqui nesses versos que nós lemos, é que Jesus se misturava com os pecadores. Ele não se isolava no deserto, não se isolava em um canto, sem se misturar com os pecadores, como se tivesse medo do pecado deles e dos demais. Mas ele se misturava com os mesmos. Mas qual era o intuito, qual era o seu objetivo? Ele disse que não necessitam de médicos que estão sãos. Ora, se nós ficamos nas igrejas, pregando uns para outros e outros para os uns, né? Todos ali, supostamente, são salvos, são santos. Qual é a vantagem disto? Qual é a necessidade disto? Mas é assim que estão as igrejas. Agora, quem é que precisa do remédio? São os que estão doentes. Quem é que precisam de médico? São os que são doentes. Então, a igreja, ela tem que ter o seu período de interação, de aprendizado, de preparação, de restauração de forças, mas ela deve fazer que isso a impulsione para fora, para se misturar com os pecadores, para poder influenciá-los, manifestando-lhes a misericórdia de Jesus Cristo, para que eles venham ao arrependimento. Essa é a realidade. Então a obra de Deus, ela é feita com a busca de Deus, a devoção, a obediência, a santificação, mas por outro lado com a interação com as pessoas do mundo, levando-lhes a mensagem de salvação. Agora, os objetivos disso e a necessidade de se proceder dessa maneira, nós podemos ver, por exemplo, em João capítulo 9, verso 4. Ele diz assim: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, meus irmãos, um dos objetivos primordiais dessa questão é que o primeiro deles está centrado na salvação das pessoas. Porque é só o Evangelho que pode salvar, é só o Evangelho que pode transformar. Não existe outra solução para os homens. Jesus Cristo é a única esperança da humanidade. Agora, além esta mensagem de salvação, de libertação, esta mensagem de poder que pode restaurar as vidas, mas ela tem um período
de validade neste mundo. Jesus Cristo disse que nós tínhamos que fazer essa obra. Ele tinha que fazer essa obra enquanto era dia. Isto significa que a conclusão da obra da evangelização, da pregação do evangelho e tudo mais, ela tem prazo de validade. Nós temos que fazer isto porque ele disse que a noite vem. Que noite é essa? É a época que nós não poderemos fazer mais isso. Não podemos mais evangelizar, não podemos mais pregar nem nada. Porque a porta da graça ela vai se fechar uma hora. Nós precisamos levar isso para as pessoas hoje. Porque quando essa noite vier, e eu creio que ela já está vindo, ninguém mais vai poder trabalhar. Então, as igrejas precisam se conscientizar, os seus líderes principalmente, que são o guia desses povos, que Deus deu para eles essa responsabilidade. Eles precisam de entender que a igreja não pode ficar fechada nas quatro paredes, ela precisa sair para o mundo, precisa evangelizar enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite está vendo que ninguém mais pode trabalhar, né? Nós temos, por exemplo, um outro texto em Amós, capítulo 8, versos de 11 a 12, que diz assim: Eis que vem diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Meus prezados amigos, esta profecia, muito antiga, que Amós falou movido pelo Espírito Santo, ela se cumpriu em muitos lugares do mundo, em muitas épocas dessa era, regionalmente falando, localmente falando, em que o evangelho foi proibido totalmente, onde não havia mais possibilidade de se pregar, onde as igrejas foram destruídas. Isso está acontecendo hoje, por exemplo, nos países muçulmanos, onde as igrejas são queimadas, os evangélicos são mortos, nos países comunistas, né? E outros países idólatras semelhantes, onde o evangelho é repudiado violentamente. Porém, numa grande parte do mundo, nós temos essa possibilidade de pregar o evangelho, inclusive aqui no Brasil. Mas quem é que garante que amanhã à noite não vai chegar no Brasil, em que o evangelho será totalmente proibido de ser pregado em todos os lugares? Então as igrejas estão perdendo um tempo precioso. Independentemente de qualquer fato, Jesus Cristo disse que a noite chegaria quando não se pode mais trabalhar. Amós disse que vem dizer que o Senhor Deus vai enviar uma grande fome à terra. Então nós precisamos de correr enquanto é dia. Precisamos trabalhar enquanto essa fome não chega. Aliás, já está chegando. Há muitas pessoas na rua com fome do evangelho. Há muitas pessoas na rua escandalizadas, agressivas contra as religiões, por causa dos escândalos, das corrupções que existem nesse meio, por causa de falsos pastores, falsos líderes, pessoas que não tinham condições nem de ser crentes, quanto mais serem líderes. E quanto desses líderes nunca se converteram, nunca conheceram o Deus vivo e verdadeiro, tornaram-se, na verdade, líderes políticos nos meios religiosos e trazem com isso grandes escândalos. E quantas pessoas escandalizadas, quantas pessoas desigrejadas, quantas pessoas desanimadas por este mundo nós encontramos. Basta sair às ruas e vocês vão ver o que está acontecendo. Porque hoje, dentro da igreja fechada, as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui na terra, fora da igreja. Mas a verdade é que os escândalos têm minado a autoridade da igreja. As pessoas têm se tornado desanimadas em relação à religião, em relação ao evangelho. As pessoas têm se tornado agressivas em relação ao evangelho. Mas independente de todos estes fatos, a Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Este é um tempo em que nós estamos pré-juízo, pré-grande tribulação, pré-arrebatamento da igreja. É uma época de dificuldades para pregar o evangelho, mas é uma época que precisa o evangelho ser pregado mais do que nunca. Estamos na iminência da chegada da noite, já estamos no entardecer da era da graça. E as igrejas precisam se despertar para pregar este evangelho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que Ele nos ajude, né? E que estas palavras ajudem a você que está ouvindo, a você que está acompanhando esta pregação, que tome a decisão. Porque chegou a hora, meus prezados amigos e irmãos, nós não podemos ficar esperando programas de igrejas
programas de líderes eclesiásticos. Nós temos que tomar uma decisão pessoal ao lado do reino de Deus. E precisamos partir para a evangelização. Então, se você tem essa preocupação, se você sente no seu coração de que realmente isso é a verdade e que isso é uma necessidade, passe a fazer alguma coisa. Não fique esperando cargos, promoções e coisas desse tipo. Compre folhetos, vá distribuir folhetos. Comece a falar de Jesus Cristo, vá às ruas e fale que Jesus Cristo salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele leva para o céu. E você estará acrescentando uma pequena pedrinha nesse grande edifício que é o reino de Deus. Todas as pessoas das igrejas que nesse momento nos ouvem, eu exorto a cada um a se levantar com um exército só, de um homem só, e partir para a batalha, pregar o evangelho. Não fique mais fechado nas igrejas, não acompanhe esses líderes, que estão acomodados, ganhando seus altos salários, nos seus altos cargos, cheios de autoridade, cheios de orgulho próprio, cheios de orgulho denominacional, mas saiam para as ruas e preguem o evangelho. Digam que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele virá para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, o qual vive e reina para todos sempre. Amém. Finalizando esse momento de louvor, vamos cantar o hino 156 do Inário Veredários. A nossa porta franca está da divina morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Se queres tu também entrar, a porta está aberta, ali no céu terá lugar, e a ti Jesus oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Ó, vinde todos sem tardar, sim, vinde sem demora. O tempo próprio vai passar, Jesus vos chama agora. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Despedindo-me, te digo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.